Boa noite, gente. Vocês estão bem? Está muito quietinho, né? Hoje parece que está todo mundo meio quietinho. Está cansado da marcha? Foi? Quem foi para a marcha ontem? Olha aí quanta gente. Glória, foi bom ou não foi? Foi bom demais, né? Foi bom demais. Amados, eu quero, antes de repartir uma palavra que eu quero repartir com você, eu quero agradecer o teu envolvimento na marcha e em tudo que aconteceu. Foi feita uma estrutura muito grande, muita coisa foi preparada, muita gente se envolveu. E eu louvo a Deus pela galera da nossa igreja, que ajuda, mas não ajuda pouco não. Faz as coisas, né? Os lanches antes da marcha, nós oferecemos aqui, uma janta para a galera depois, né? Então, quero agradecer, né, a todos que se envolveram, na pessoa do Nardelli e da Sandra, que cuidaram da cozinha aqui, mas também dos demais supervisores, Reginaldo, Eliel, Lu, Silvia, e todos os líderes, e todos, independente. Estou mencionando alguns nomes, mas não todos, evidente. Se você participou, ajudou, investiu, né, a tua oferta no domingo passado foi generosa. Eu louvo a Deus pela tua vida, porque a gente conseguiu um caixa importante para poder fazer muita coisa boa aqui na marcha. Então, eu louvo a Deus pela tua vida e a tua participação na marcha também. Aquilo que foi ministrado na marcha, em todo o curso, as orações pela cidade e também a palavra que foi ministrada pelo pastor Davi, a gente crê naquilo tudo que foi falado. Nós cremos sim no mover sobre a nossa cidade. Nós cremos sim no mover incendiando o povo de Deus dessa cidade, incendiando os pastores, as igrejas, incendiando toda a Cornélio Procópio e também todo o Norte Pioneiro. Nós cremos nisso. Nós sabemos que Deus tem vontades que ainda não foram realizadas sobre a nossa cidade e região, e nós queremos ser instrumentos nas mãos dEle para que elas venham à existência. Nós, no nosso tipo de sacerdócio, os governantes da cidade, no tipo de sacerdócio deles, e cada um de nós exercendo o nosso papel na cidade, nós acreditamos nisso, e nós queremos isso de verdade. Amém, queridos? Você vai notar que minha voz ela não está inteira, né? Está meio rachada, mas você vai se esforçando aí para equalizar no seu próprio, tá? No seu próprio ouvido, para a gente seguir junto. Amém, queridos? Eu quero orar com você agora. Eu quero pensar com você, quero ser muito franco contigo. É uma alegria poder, aliás, eu queria que você, espera um pouquinho, não dá ainda não. Quero que você dê uma salva de palmas, mas espera um pouco. Porque eu quero reconhecer, eu acabei de agradecer você por se envolver e participar, e eu quero reconhecer isso. Amado, a generosidade que você sempre tem demonstrado, a operosidade, né? Aquilo que Paulo fala ali à igreja de Tessalônica, é muito interessante como ele elogia os cristãos de Tessalônica, quanto à operosidade deles. Eles agiam na fé, trabalhavam na fé, ajudavam as pessoas, e nós somos testemunhas que vocês são uma igreja assim. Vocês fazem as coisas e tudo que faz é com excelência, é o nosso jeito. A gente gosta de fazer as coisas bem feitas, amém, gente? Amém? A gente gosta de fazer coisa bem feita. Gosta sim para abençoar as pessoas, mas também para, em tudo isso, nós demonstrarmos na nossa vida o bom testemunho de Cristo. Amém? OTDC, testemunho de Cristo, né? Então a gente gosta de fazer assim. E eu queria louvar o Senhor e queria que você se sentisse honrado pela gente, né? Nós somos gratos pela tua vida e queremos de fato abençoar você para que a obra do Senhor continue e você continue atuante na obra do Senhor, servindo a Ele com toda a força e toda a paixão mesmo. Amém, queridos? Quero que você dê uma salva de palmas agora, né? Ao Senhor e um ao outro. Ao Senhor e um ao outro. Porque eu louvo ao Senhor.
Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus pela tua vida. Nós fomos das igrejas da cidade a que teve a maior representatividade ali na marcha. E eu te agradeço por isso, porque eu tenho compartilhado contigo o que a gente acredita, o que cremos de fato. Nós cremos na unidade do corpo de Cristo da cidade. E nós cremos que unidos nós vamos servir ao Senhor servindo pessoas. E unidos nesse propósito de dar continuidade à missão que Jesus iniciou há 2000 anos atrás, creio que há um poder de Deus que se movimenta através de nós. Amém, queridos? Nós cremos em tudo isso, cremos de verdade. E nós sonhamos por um tempo em que o Senhor vai derramar uma porção tão grande da sua presença sobre todos nós, que vai acender o espírito missionário de todos nós. Nós vamos continuar abençoando e cada vez mais pessoas, mas também repartindo as verdades do Evangelho que transformam as vidas e espalhando uma mensagem de cura e de transformação. As pessoas que não conhecem a Jesus, lamentavelmente, estão caminhando para o inferno, e somos nós os arautos para proclamar a mensagem que vai mudar esse destino. Amém, gente? Que vai mudar essa história na vida das pessoas. E nós todos precisamos de um avivamento que nos incendeie para continuar pregando a mensagem do Evangelho. É uma delícia a gente se envolver em obras, em trabalhos, em marchas, trabalhos na cantina, nas células, nos diversos ministérios, mas nós não podemos perder de vista nunca de que o nosso principal papel aqui é proclamar o Evangelho de salvação a todas as pessoas, para que elas tenham a oportunidade de abrir suas vidas para Jesus e se sujeitar ao senhorio de Cristo também. Amém, gente? E assim entrarem na salvação e a salvação entrar nela. Amém, gente? Ok? Eu também quero falar com você, isso não está na mensagem propriamente dito, mas eu quero ser transparente contigo. O que aconteceu ontem, quero repartir contigo essa verdade. O que aconteceu ontem aqui na cidade foi algo muito importante. Quem dera todos tivessem a percepção, quem dera todos tivessem a sensibilidade, quem dera todos pudessem contemplar, abrir os olhos espirituais e ver coisas que acontecem sobre os ares da nossa cidade. Amados, nós lidamos com coisas espirituais. Numa reunião com as autoridades da cidade essa semana, né, Mestre? A gente estava compartilhando com o prefeito que esteve na marcha ontem. Nós estávamos compartilhando com o prefeito um texto da palavra de Deus, Salmo capítulo 3, e um texto em que Davi escreve um hino no momento de luta, porque foi o tempo em que Absalão, seu filho, investiu contra Davi e tirou Davi do trono. E Davi, ao invés de lutar com Absalão, o próprio filho, investir contra o motim, ele preferiu fugir do que ir no confronto com o próprio filho. No entanto, Absalão acabou morto nessa história toda. E Davi lamenta nesse salmo muitas coisas, inclusive pessoas que se levantam contra e fazem coisas más e tudo mais. E eu pude ministrar ali a vida do prefeito nessa reunião, em cima desse salmo. Mas uma coisa que eu deixei claro para ele: todo governante é colocado pelo Senhor onde ele está. Todo governante, ok? Às vezes a gente não entende mesmo as coisas, ok? Eu também não entendo porque Deus faz algumas coisas, mas a palavra de Deus diz que é o Senhor quem põe reis e é o Senhor quem tira reis. Amém? Ok? É o Senhor quem faz isso. É o Senhor que coloca quem Ele quer nos lugares de autoridade, porque a autoridade é Deus quem coloca, seja para o bem ou seja para o mal. Seja um Saul, seja um Davi, seja um Acabe ou seja um Ezequias, seja quem for, é o Senhor quem coloca. E nós, que somos esses servos que Deus usa para realizar a sua vontade entre as nações, somos os sacerdotes.
Aí deixei claro para ele o seguinte: o sacerdócio, porque ele tem um sacerdócio, os homens de governo, eles exercem um sacerdócio na cidade, e eles exercem um sacerdócio no mundo natural, mas o nosso sacerdócio é no mundo espiritual, também em parte no natural e em parte no espiritual. E nós pudemos repartir uma verdade tão importante com esse que é a autoridade, sobre a maior autoridade no nosso município, que nós conhecemos, na medida que o Senhor nos dá a conhecer, as regiões celestiais, aquilo que acontece nos ares de sobre a nossa cidade. E nós exercemos o nosso sacerdócio principalmente nos ares da cidade, nessa dimensão celestial, nessa dimensão espiritual. E quando nós ministramos, quando nós oramos, quando nós adoramos, quando nós pregamos, quando nós testemunhamos de Cristo, a gente não está agindo somente no nível horizontal, a gente está agindo no nível vertical, e a gente, de alguma forma, está sendo uma luz de Deus para também provocar sabedoria e reflexo nas regiões celestes de sobre a cidade, porque o poder de Deus, ele se manifesta no movimento dos filhos da luz. Os filhos da luz se movimentam nessa terra e faz com que o poder de Deus se movimente aqui também. Aqueles que andam em trevas são iluminados pela luz de Deus que cada um de nós carregamos. E isso é guerra espiritual muitas vezes. Aquilo que aconteceu ontem na cidade tocou os céus de Cornélio Procópio, enfraqueceu potestades da maldade de sobre Cornélio Procópio, enfraqueceu potestades que agem nas famílias para afetar e adoecer casamentos. Agiu nas regiões celestes poderes da maldade que agem para emperrar trabalhos, emperrar projetos, emperrar vidas, emperrar obras, até emperrar ministérios, emperrar o crescimento da igreja muitas vezes. O que nós fizemos ontem ali na Praça Brasil, e orando pela 15, desde aqui até a Praça Brasil, foi uma invocação de poder da parte de Deus. Nós invocamos o nome do Senhor, em nome de Jesus, e com certeza clamamos a Ele por uma intervenção de poder que vai afetar os ares da nossa cidade. E nós clamamos para que o Senhor enfraquecesse as potestades da maldade, para liberar bênção sobre cada uma das vidas da nossa cidade de Cornélio Procópio. Amém, queridos? Amém? Ok? Agora, quando isso acontece, eu preciso dizer a você, quando isso acontece, há sempre uma reação das trevas. Há sempre uma reação das trevas. Então, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu não gosto muito quando uma outra pessoa fala assim: olha o que o diabo está fazendo, olha o que nosso inimigo está fazendo, ele está tocando na minha vida, é retaliação. Meu irmão, quem tem problema é o diabo, não somos nós. Um pastor me procurou há 2 semanas atrás, num café. Ele falou assim: pastor, olha, estou mexendo com uma família, ministrando numa família, e essa pessoa tem 70 demônios lá com ela, e agora eu estou ministrando na vida dela. Pastor, é difícil, muito jejum, muita oração. Eu falei assim: pastor, vou dizer uma coisa para o senhor, o diabo tem um problema, hein? Agora o diabo tem um problema, porque agora o senhor está ministrando na vida dessa família aí. É o diabo que tem um problema, porque um filho da luz entrou no circuito. Estão entendendo? Quem tem problema não somos nós, é o diabo. Quando um filho de Deus entra em cena numa parada, é o diabo que tem problema. Amém, gente? Então, às vezes no dia a dia, a gente sofre mesmo, faz parte da vida. Agora, por favor, não faça isso. Estou sendo retalhado por Satanás. Não, quem retalha quem nessa história é os filhos da luz que retalham as trevas. Capite? São os filhos da luz que retalham as trevas. São as portas do inferno que não prevalecem contra o avanço da igreja. É isso, é assim que acontece.
A força vem do céu para lá. A gente é que invade o inferno. O inferno não invade a igreja. Tem coisa dentro de nós que precisa ser curada. Isso é verdade, ok? É verdade também. Mas quem invade quem? É o reino da luz que invade o reino das trevas. É isso que funciona. É isso que acontece. Ok, amados? Ok? Só que a gente também não fica marcando bobeira nessas coisas todas. Nós estamos entrando a partir das orações que temos feito pela cidade desde o ano passado. A gente não marca bobeira. Por quê? Com coisas como aconteceu ontem aqui sobre a cidade, é normal de que as trevas se mobilizem com um pouco mais de quantidade de seres, de demônios, para tentar não perder território, para tentar ocupar os ares que foram liberados quando o povo de Deus ora e adora, que foi o que aconteceu, ora e adora, os ares são limpos, ok? Então, ainda há pecados nos habitantes da terra, e esses pecados continuam dando direito a demônios para se movimentarem, ok? Isso continua acontecendo, porque é assim que acontece. Agora, numa situação dessa, nós temos que ficar atentos e sensíveis espiritualmente, Eu estou dizendo, mesmo que você não tenha participado da marcha, mesmo que você não esteja se envolvendo muito nessas paradas todas, eu quero dizer para você, crente, eu quero dizer para você, filho de Deus, eu quero dizer para você, membro da Igreja Nova Aliança, eu quero dizer para você, nós estamos entrando num tempo diferente, espiritualmente falando, e você precisa ficar atento, presta atenção. Se você é acometido por muito desânimo, muita tristeza, desapontamento, sentimentos de um para com o outro, ok? Fique atento, ou um abatimento que você não sabe o que está acontecendo. Geralmente quando isso está acontecendo, é possível que esteja havendo uma movimentação de espíritos, onde eles ficam lançando setas de tristeza, setas de desânimo, setas de desorientação, setas de confusão mental, setas de um monte de coisa, mas nós que estamos espertos diante dessas situações todas, estão comigo? Nós que estamos espertos diante dessa situação toda, o que a gente faz? A gente se levanta, fica de pé, faz, sai, espírito de tristeza, sai, espírito de desânimo, sai, espírito de confusão, sai, espírito de desapontamento, sai, no nome do Senhor Jesus, sai, porque a gente vai seguir, sai da frente que eu estou passando, amém, queridos? Sai da frente que eu estou passando, porque nós vamos fazer aquilo que Deus quer que a gente faça. A gente vai continuar orando, a gente vai continuar pregando, a gente vai continuar adorando, a gente vai continuar intercedendo, a gente vai continuar evangelizando, a gente vai continuar adorando. Uma das coisas que Satanás faz é poluir a nossa agenda, começar a inserir coisas boas dentro da nossa agenda, para diminuir o nosso tempo de oração, para diminuir o nosso tempo de leitura da palavra, para diminuir o nosso tempo de dedicação, para consumir os dias que estão reservados para as nossas células, poluir a nossa agenda, fazer a gente se cansar para chegar no domingo, você achar que as 2 horas de culto que a gente tem, se você não vier, você vai descansar. Hã? Sério mesmo? Sério mesmo? Você vai usar as 2 horas que você poderia usar de culto para estar no meio da igreja, para descansar em casa? Sério mesmo? Você vai trocar o culto de adoração,
a celebração, o ajuntamento santo com os filhos de Deus, os remidos do Senhor, que se juntam para adorar, para experimentar o céu um pouco mais, ser carregado de força, de ânimo, de fé, de poder, de palavra de Deus, de alimento, de milagre. Sério mesmo que você está trocando esse ambiente, onde flui essas coisas todas, para ficar em casa assistindo televisão? Sério mesmo? Você está falando que isso é descanso? Vocês estão comigo? Estão entendendo o que eu estou falando? Amado, a gente precisa seguir firme. Que história é essa? Não é a tua agenda que governa você, pelo amor de Deus. Não são as circunstâncias que governam vocês, pelo amor de Deus. Não são as situações que governam o teu ânimo, a tua alegria, os teus compromissos. E que valor tem essa aliança que você tem com Jesus Cristo? Que valor tem a aliança que você tem com Jesus Cristo? Quarta-feira mencionei uma palavra em hebraico. Você sabe que o nome de Deus, Deus se revela no Antigo Testamento por vários nomes, e cada um dos nomes revela um aspecto do seu caráter e um aspecto da sua conduta, ele revela como ele é. E muitos nomes no Antigo Testamento, muitos nomes, mais de 20 nomes, quase 30 nomes, têm diferentes atribuídos a Deus, e cada um deles revela uma questão a respeito de Deus e como ele funciona. Um dos nomes em hebraico para Deus é o Deus que se esconde. O Deus que se esconde. É quando em alguns momentos da nossa vida cristã, a gente está buscando Deus e não está achando. A gente para orar e não sente arrepio, não sente nada. A gente começa a cantar e a gente também não sente nada. A gente busca vontade de ir para a célula e não acha. A gente busca vontade de ir para o culto e não acha. Você faz perguntas a Deus e você convive com um silêncio. O Deus que se esconde. O nosso Deus muitas vezes se esconde, mas é como o vô, ou o pai. Vou falar vô porque eu já sou vô. Eu não perco a oportunidade de falar que eu sou vô. É como o vô que vai brincar com o neto, de esconde-esconde, e os meus netos amam brincar de esconde-esconde comigo, porque a gente se esconde, tipo atrás da cortina, e fica metade do corpo para fora. Eu estou escondido. Só que na verdade, eu quero que eles me achem. A gente vai, aí eu me escondo no sofá, e eu pego a almofada do sofá e ponho na cara. E eu estou escondido, e eles vão me procurar. E eles entram na brincadeira, e eles já me viram, mas eu estou escondido, porque eu quero ser achado. O Deus que se esconde quer ser achado. O Deus que se esconde quer ser procurado. E às vezes, com o bom humor de Deus, Ele se esconde para saber se a gente vai procurar Ele, ou se a gente vai abandonar a brincadeira. Não, Ele quer ser achado. Porque nesses momentos em que você não está sentindo nada e não está vindo vontade nenhuma, o que que sobra? O que que faz você fazer alguma coisa para o Senhor? O que é que sobra? Uma vontade emocional? Não, zerou. Vontades emocionais, zerou. Você não tem mais isso. Não tem mais ânimo, não tem mais interesse. O que é que sobra que faria você fazer aquilo que você tem que fazer e cumprir as suas disciplinas espirituais? O que é que sobra? Sobra um compromisso com a aliança, que independe de vontades emocionais, independe de estímulos externos,
Independe de alguém estar batendo nas suas costas, falou, vai para a célula. Independe de tudo isso, o que é que sobra e faz você fazer algo? É o compromisso que você tem com a aliança. A aliança que você tem com o Senhor Jesus. Então seja fiel, porque você tem um compromisso com essa aliança. Você tem uma aliança com Ele. E essa aliança não é exclusivamente emocional. E nessa aliança também não está dizendo que você tem que morrer de vontade de fazer todas as coisas o tempo inteiro. Não, você faz porque você tem uma aliança. E quando você dá o passo, você se envolve, aí você tira a almofada e Deus aparece. Quando Ele aparece, aí Ele rega você de graça. Quando os meus netos me acham, e eu escondido debaixo de uma almofada qualquer, o que a gente faz? A gente ri, a gente dá gargalhadas juntos, porque tudo isso é muito legal. Aí o ambiente da brincadeira multiplica a alegria, a gente fica dando risada, até que a gente começa de novo. Mesmo que você não tenha vontade de nada, busque ao Senhor, faça aquilo que você tem que fazer, pelo amor de Deus. Porque a hora que Ele sai de trás da almofada, e Ele se deixa achar, porque o nosso Deus, Ele se esconde, mas como um Deus que quer ser achado. Na verdade, Ele está provocando a gente a avaliar qual é o nível de compromisso que você tem com a aliança. Mas quando Ele se deixa achar, e você encontra Ele, há uma sobrecarga de graça, há uma sobrecarga de unção, há uma sobrecarga de amor, há uma sobrecarga de alegria, há uma sobrecarga de presença, há uma sobrecarga de força, há uma sobrecarga de poder. Porque você achou. Há uma sobrecarga de alegria. Alegria em servir, alegria em fazer, alegria em estar, alegria em experimentar. Amém, gente? Isso é muito importante. Geralmente, depois de momentos como eu me referi, que aconteceu ontem, que nós sabemos, a maioria da cidade, entenda, ouça aqui o que eu vou dizer, a maioria das pessoas que estavam lá não entendiam os propósitos que nós fizemos a marcha para Jesus. O propósito, o grande propósito com que fizemos a marcha para Jesus foram motivos espirituais, foi um ato profético, não foi entretenimento para crente. Crente não precisa de entretenimento. Nós fizemos um ato profético, nós sabíamos que estávamos tocando os céus da nossa cidade. E sabíamos como estávamos tocando os céus da nossa cidade. Nós sabíamos disso. E ainda sabemos. E o que eu quero ministrar a você com esse compartilhar, amado, fique atento. Fique atento, porque nós entramos num tempo diferente, espiritualmente falando, na nossa cidade. E nós temos que ficar firmes e atentos. Qualquer seta de desânimo, de tristeza, de desapontamento, de confusão, de sugestões para poluir a sua agenda e você não ter o seu tempo com Deus, tira isso da sua vida, fique atento. Repreende todas as coisas. Amém, gente? Amém. E vamos seguir firme. Na proposta de Deus, na presença de Deus, na comunhão com o Senhor, servindo Ele de fato, no nome de Jesus, amém? Amém? Cuidado com a sua agenda, meu querido, cuidado com a sua agenda, quando ela começa a roubar o seu tempo de consagração pessoal diariamente, e começa a roubar os tempos que você tem dedicado para estar com a igreja, tem alguma coisa errada, reavalia aí. Reavalia aí. Ou no mínimo reavalia o teu nível de compromisso com a aliança. Amém, meus queridos? Amém? Seja firme, fique firme. Seja firme, fique firme, fique forte. Porque
É assim que funciona. Fica de pé comigo, vamos orar. Tem sentido isso que eu estou falando com você? Tem sentido? Tem. Amém. Eu gosto muito de ministrar e fortalecer a tua fé, o que eu vou fazer já já. Repartir um texto. Isso é importante, nós precisamos fazer isso e abençoarmos mutuamente. O meu principal papel aqui é bombar a tua fé, bombar o teu coração com as coisas do céu, com um pão vivo que desceu do céu. Pastor, grama, pasto. Eu tenho que apresentar um bom alimento para você, tenho que apresentar para você, entregar para você um pão decente, tenho que entregar para você um alimento que fortaleça a tua alma, um alimento que fortaleça a tua fé, um alimento que fortaleça a tua aliança com o Senhor. Esse é o meu papel aqui como pastor. Amém, gente? Mas entenda, eu faço isso para que todos nós gastemos a nossa vida no cumprimento da missão. Porque o alvo não é você, e o alvo não sou eu. O culto não existe para mim nem para você. O culto existe para o Senhor. E quando a família se reúne em torno de Jesus e da sua palavra e da sua presença, é para sermos fortalecidos, para que no dia a dia a gente cumpra a nossa missão, que tem a ver com Jesus e tem a ver com o outro. Amém, gente? Você não vem num culto só para ficar recebendo e voltar bem para casa, pelo amor de Deus. Nós somos um exército. Amém, queridos? Então eu quero alimentar você de verdade, mas eu também preciso repartir com você que não fique desatento, porque Satanás, ele trabalha assim, é verdade, ele trabalha para tirar a nossa atenção das coisas do céu e das coisas de Deus. Então fique atento. Vamos orar, baixa a sua cabeça. Concorda comigo, por favor. Vai ouvindo e vai concordando. Senhor, no nome de Jesus, nos apresentamos ao Senhor nessa hora. Novamente nos apresentamos ao Senhor, como povo de Deus nessa cidade, como povo santo em Cornélio Procópio, como parte do povo remido desta cidade, como parte dos sacerdotes que o Senhor colocou em Cornélio Procópio. O Senhor nos colocou como sacerdotes nesse tempo, para exercermos o nosso sacerdócio proficuamente, ó Pai, no tempo que o Senhor nos deu aqui. No nome do Senhor Jesus, eu te peço que o Senhor arranque de nós qualquer tipo de pensamento estranho, qualquer tipo de sentimento estranho, qualquer tipo de sensação estranha, seja ela de tristeza, seja ela de desânimo, seja ela de enfraquecimento, seja ela de incredulidade, seja ela de dúvida, seja ela de abatimento. No nome do Senhor Jesus, repreendemos tudo isso, para que o Senhor avive o nosso tempo de oração, o Senhor avive o nosso tempo de consagração, o Senhor avive o nosso tempo de presença, de adoração junto do Senhor, para que o Senhor avive o nosso serviço, avive a nossa dedicação para com os irmãos, no ambiente da célula, no ambiente do culto público, para que o Senhor avive o nosso coração e nos encha de amor e paixão para servir os irmãos e servir ao Senhor, para testemunharmos de Cristo na nossa semana, no nosso dia a dia, no nome do Senhor Jesus. Aviva-nos, ó Pai, aviva-nos, ó Pai, libera o teu fogo, libera o fogo do Espírito Santo sobre todos nós, queimando e consumindo tudo aquilo que não é da tua parte, tudo aquilo que não vem do céu, tudo aquilo que vem da terra, que vem do mundo, que vem da carnalidade, às vezes da carnalidade do nosso próprio coração. Queima tudo isso, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. Queima, Senhor, os nossos egoísmos. Queima, Senhor Deus. Aviva-nos, aviva a nossa consagração pessoal, no nome do Senhor Jesus, ó Pai. Incendeia-nos, ó Pai, incendeia-nos de amor pela igreja. O Senhor morreu pela igreja, o Senhor se doou pela igreja. É no coletivo, sempre é no coletivo. Então, ó Deus, aviva o nosso amor e a nossa paixão
pela comunidade dos salvos, pela comunidade dos remidos, no nome do Senhor Jesus. Ó Pai, abençoa-nos como família do Deus, família do Senhor, abençoa-nos todos, ó Pai, e aviva-nos, e eu te agradeço, e oro no nome do Senhor Jesus, amém, amém, amados, amém. Faz a tua obra, Senhor, continua fazendo a tua obra em nós, e na nossa cidade, porque nós somos os obreiros, na terra da nossa cidade. Amém, queridos? Senhor, ajuda-nos a focar no perdido, no Senhor, na dedicação e oração, mas a focar no perdido, para compartilhar a mensagem de salvação para cada um, para que cheguem até o conhecimento da verdade e da salvação, no nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Amém. Por favor, pode sentar. Obrigado, Marcelo. Mateus capítulo 4. Tem um texto lindo que eu quero repartir então algo com você, além de tudo isso que eu já falei. Vamos lá. Mateus capítulo 4, de 12 a 17. É um texto que diz assim: ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galileia, e deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Senhor, abençoa-nos nessa tua palavra e ministra a cada um dos nossos corações, por favor, no nome de Jesus, amém. Eu quero dar continuidade a esse texto, já em Isaías 9, de 1 a 7, que é a profecia que Mateus está se referindo. Deixa eu pintar um quadro do contexto para você, eu quero mostrar já alguns mapas, mas deixa eu pintar o quadro do contexto de Mateus. Jesus, ele saiu do deserto, ele foi batizado por João Batista, numa região do mar, do rio Jordão, bem próximo da cidade de Jericó, na região de Jericó. Ele foi batizado ali, depois ele andou talvez uns 12 quilômetros para chegar até uma montanha, que é o Monte da Tentação. Esse Monte da Tentação também fica na região de Jericó. Talvez uns 12 quilômetros ele tenha andado até subir a um monte muito alto na região de Jericó. E ele passa ali os 40 dias em que ele fez jejum. E o texto diz em Mateus que ao final dos 40 dias, me referindo a Mateus, ao final dos 40 dias ele teve fome. E Satanás aparece para ele e faz as tentações, as 3 tentações que ele faz, e Jesus responde segundo a palavra de Deus, e assim Satanás se afasta dele. Assim que Satanás se afastou, anjos aparecem e começam a servir a Jesus. Muito interessante isso. Ele é servido pelos anjos, logo depois dos 40 dias de jejum e oração que ele fez no deserto, logo depois do batismo também. E assim que ele sai do deserto, ele recebe a notícia de que João Batista tinha sido preso, e ele continua. Mateus só volta a falar sobre a prisão e a morte de João Batista lá no capítulo 14, Mateus mesmo, no capítulo 14 ele dá continuidade. Então não existe uma cronologia muito organizada em Mateus, não era o propósito dele, isso não é um problema, mas
interessante como ele vai organizando os assuntos aqui sobre a vida e a obra de Jesus. Muito bem, diante da notícia que Jesus recebe de que João tinha sido preso por um dos netos de Herodes o Grande, o que aconteceu? Que dominava a região ali da Galileia, ele sai de Jericó, desse monte, e vai para Nazaré. Dali até Nazaré tem mais ou menos uns 150 quilômetros. E Jesus vai andando esses 150 quilômetros até chegar em Nazaré. E ele muda-se de Nazaré para Cafarnaum. Então tudo bem próximo desse momento. Ele vai para Nazaré, arruma suas coisas e se muda para Cafarnaum. Cafarnaum fica talvez a uns 30 quilômetros, 30, 40 quilômetros de Nazaré. E ele vai para Cafarnaum, se estabelece na cidade de Cafarnaum, que fica ao norte do Mar da Galileia. E assim ele começa o seu ministério ali, na sequência do capítulo 4 de Mateus. Quando você segue lendo, você vai observar que ele então, depois disso, ele começa a chamar os discípulos, andando pelo Mar da Galileia, começa a chamar os discípulos, e chama os primeiros discípulos que eram pescadores, e ele vai montando o seu colégio, né? Vai montando a sua rede de discipulado ali na Galileia. Mas é interessante o fato dele se mudar, aliás, se movimentar para Nazaré e estabelecer casa em Cafarnaum. Muito bem. E quando Mateus está se referindo a isso, ele menciona a profecia de Isaías, que eu li nos versos 15 e 16. E essa profecia de Isaías, que Mateus menciona, é uma profecia que está em Isaías 9, de 1 a 7. E eu quero ler para você essa profecia. Então, Isaías 9, de 1 a 7 diz assim: mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Presta atenção, essas duas cidades são importantes no contexto dessa profecia e no contexto de Mateus também, ok? Mas, nos últimos, tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. Muito interessante. Isaías está no 8º século antes de Cristo. Ele começa a escrever sobre as profecias e as visões que Deus dá para ele, provavelmente no ano de 748 antes de Cristo. Isaías nasce no ano de 765 antes de Cristo. E a primeira visão que ele recebe em Isaías capítulo 6, quando ele viu o trono do Senhor, talvez Isaías tivesse em torno de uns 20 anos. Pode ser ou 20 ou 30 anos. Não dá para ter tanta certeza assim, porque as cronologias não são exatas. Mas ele era um jovem quando teve a visão de Isaías capítulo 6, que ele vê o trono do Senhor e é purificado nos seus lábios através de uma brasa retirada do altar por uma tenaz, e ele é purificado. Isaías, ele começa a profetizar a Israel, e os anos vão se passando de trás para frente, né? Porque antes de Cristo você conta de trás para frente, até chegar provavelmente no ano de 732, ou seja, alguns anos depois, com mais de 30 anos, ele está profetizando sobre Israel, a respeito da invasão que a Assíria faria sobre Israel, e essa invasão Deus permitiria por conta dos pecados do povo de Israel. E lembra que Isaías é um profeta do Reino do Sul, ou seja, ele é um profeta da Judéia, do reino de Judá. Ele não é um profeta do Reino do Norte, mas ele está profetizando a respeito do Reino do Norte, em Israel, ok? Reino do Norte formado por 10 tribos, e Reino do Sul formado por tribo de Judá e Benjamim. Então, essas duas tribos, as tribos do norte se contaminaram com os habitantes da terra e contaminaram a sua espiritualidade também, se misturaram com idolatria e virou um balaio de gato que os judeus rejeitavam eles por causa disso.
Então, Isaías, lá pelo ano 732, ele está lembrando o povo de Israel, lá do norte, que a Assíria desceria contra Israel, e invadiria Israel, e traria muito sofrimento sobre todo Israel. Isso aconteceu ou no final de 732, ou no ano de 733. Então, talvez no mesmo ano, no ano anterior, Isaías avisa o que ia acontecer com a invasão da Assíria sobre o povo de Israel. E Zebulon e Naftali faz parte das tribos que ficam mais ao norte de Israel, e a Síria fica ao norte. Então, quando a Síria invadisse Israel, ia entrar primeiro nas tribos que são do norte, e dentre elas Zebulon e Naftali. Ok? Ok? Então vou seguir aqui. E ele está profetizando. Deus nos primeiros tempos tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz. Isso é profecia, porque não estava acontecendo isso naquele tempo de Isaías. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste. Alegraram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando repartem os despojos de guerra. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha, e toda veste revolvida em sangue, serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Por quê? Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Para que se aumente o seu governo, e venha paz sem fim sobre o trono de Davi, e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Amém, queridos? Então, quando Mateus está se referindo à profecia, está falando desse texto aqui, porque associado à invasão da Assíria, Naftali e Zebulon foram dizimadas, destruídas, os seus habitantes foram cativos para a Síria, mas não apenas. Eles, na verdade, são duas tribos que estão representando todas as tribos do norte, ali bem perto do mar da Galileia, porque todas elas foram invadidas pelo reino assírio e foram cativos também. Foi um tempo de muita opressão, de muito sofrimento. O povo assírio era conhecido pela violência. Eles praticavam atrocidades com os seus as vítimas de guerra, né? Aqueles que eles conquistavam. Eles praticavam atrocidades, não era apenas matar o inimigo, eles praticavam atrocidades, torturas. O povo assírio, em toda a história de Israel, era conhecido como um povo muito, muito agressivo e muito violento. E como é que Deus permite uma coisa dessa? Permite porque o povo do Reino do Norte, eles se misturaram com a idolatria dos habitantes da terra, e eles se afastaram do Senhor, e o povo precisava ser disciplinado. Amém, gente? Isso acontece, nosso Deus faz isso, e não é um Deus diferente no Novo e no Velho Testamento, é o mesmo Deus. Aí, o que está acontecendo, o quadro geral, deixa eu mostrar então agora alguns mapas para você pintar uma imagem, né? Ter uma imagem aqui do que é que está acontecendo. O primeiro mapa aqui é Jesus no Monte da Tentação até Nazaré. Dá para ver? Aqui embaixo é Jericó, ok? Aqui mais embaixo ainda é Jerusalém, aqui é Jericó. Então até subir a cidade de Nazaré, dá mais ou menos
dependendo do caminho que se faz. Isso é um caminho hoje, né? Na época de Jesus, poderia até ser mais comprido do que tudo isso daí, 150, 160 quilômetros, até chegar em Nazaré. Hoje, levaria 1 dia e meio para chegar lá. Nos tempos de Jesus, talvez uns 2, 3 dias, para chegar andando até a cidade de Nazaré. Observa onde está Nazaré, no mapa. Do lado direito, um pouco acima, o mar de Tiberíades, ou o mar da Galileia, o mesmo mar, ok? Mas observa onde está o posicionamento da cidade de Nazaré. Estão comigo, gente? Ok? Pode virar o mapa. Aí, esse mapa é o mapa do Antigo Testamento, onde mostra onde estavam as 2 tribos de Naftali e Zebulon, ok? Olha o mar da Galileia. Nazaré fica dentro do território de Zebulon, dentro do Antigo Testamento. No Novo Testamento não tem mais a tribo de Zebulon, só tem toda a grande Galileia, ok? Mas é só para você saber como o cumprimento da profecia está acontecendo. Quando Isaías diz que Zebulon e Naftali seriam abençoados, porque a luz chegaria nessas cidades, que um dia foi trevas, mas a luz chegou, pois a luz passou a morar ali. A luz mudou para lá. A luz cresceu ali. Jesus é a luz. Amém? É o cumprimento da profecia. Muda o mapa. Aqui é o mesmo mapa, só que ampliado. Só para você ter uma ideia um pouco mais visível assim, do mar da Galileia, Naftali e Zebulon. Muda o mapa. Aqui é um mapa do Novo Testamento. Olha o mar da Galileia, olha a cidade de Nazaré, onde ela está, bem próximo do Monte Tabor. Nazaré, hoje, está no território de Zebulon, do Antigo Testamento, tá bom? Porque Jesus cresceu ali. Aí, só o fato de Jesus ter crescido ali, já estava dando cumprimento à profecia de Isaías capítulo 9, ok? Pode mudar o mapa. Ah não, esse aqui volta lá no mapa, isso aí. Então, o que tá rolando é o cumprimento da profecia. Agora, presta atenção no que eu vou dizer agora. Galileia era desprezada por causa do Reino do Norte, por causa da mistura com a idolatria. O povo do sul, os judeus, o povo da Judeia, odiava o povo da Galileia. Eles eram menosprezados, eles eram odiados, eles eram considerados impuros, era um povo rejeitado, tinham muitos problemas. Basta pensar naquela mulher no poço de Jacó, em João capítulo 4, quando Jesus se aproxima do poço e começa um diálogo com ela, e ela entra num diálogo com Jesus, e fica evidente nesse diálogo que ela era rejeitada, e que os judeus desprezavam os galileus, os samaritanos e tudo mais. Então, todo o povo daquela região era muito perseguido, explorado pelos romanos, explorado também pelos líderes religiosos. Esse era o quadro da região da Galileia. Esse era o quadro de Zebulon e Naftali. Só que no Novo Testamento não existia mais a identificação dessas tribos. Era todo o povo galileu. Era todo o povo galileu e povo da Samaria, os samaritanos, que eram os habitantes de toda aquela região. Esse é o quadro. Aí mostra o slide próximo. Aí o que a gente identifica naquele lugar, o coração das pessoas naquele lugar? Falta de identidade racial, porque eles se misturaram. Já não eram mais judeus puros. Eles não eram. Eles não tinham identidade. Não apenas tinham se misturado, eles não sabiam quem eram. O povo do norte se misturou com os povos da terra. Isso é um problema de identidade. A falta de entendimento quanto à sua própria identidade, quem não sabe quem é, fica solto na vida. E esse era um problema ali dos galileus, falta de identidade. Agora, muitas vezes nós temos esse mesmo problema. Nós sofremos às vezes porque não sabemos quem somos. Seja porque você tenha vindo de uma família disfuncional, seja porque você mudou de cidade, seja porque sofreu
vários tipos de rejeição, de repente, na sua própria casa, ou seja, porque o seu pai ou sua mãe, ou quem eram autoridades sobre você, fizeram afirmações ruins a teu respeito. Você não é capaz, você não pode, você não vai dar em nada, não sei o quê, você não é da minha família. Às vezes ofensas que se entregam para filhos, para crianças, que vai macular o senso de identidade dessa pessoa. E Jesus chega para um povo que tinha um problema com a sua própria identidade, não sabia quem era. Se perguntasse, quem vocês são? Eu não sei quem eu sou. Não sei, geralmente a gente associa a nossa identidade com o que a gente faz. Eu sou pastor, eu sou mecânico, eu sou pintor, eu sou contador. Não, isso é uma função, isso é uma atribuição. Sou advogado, sou médico. Não, isso é o que você faz, é quem você é. Até hoje, todos nós temos dificuldade de dizer quem somos. Se fosse escrever agora, quem você é? O cérebro dá uma travada geral. O cérebro dá uma travada e você tem que parar e pensar, peraí, quem que eu sou mesmo? E como eu responderia essa pergunta? Quem eu sou? Se a gente tem dificuldade de afirmar quem a gente é, talvez tenhamos problemas de entender qual é o nosso lugar na vida, qual é o nosso papel na existência, qual é o nosso lugar no reino de Deus, qual é o nosso lugar no sacerdócio de Cristo, qual é o nosso lugar na cidade, qual é o nosso lugar na igreja, qual é o nosso lugar nos meus relacionamentos. Quem eu sou mesmo? Ok? Esse era um problema deles, mas quando Jesus chega, ele vai resolver essa parada aí. Segunda coisa que era comum entre eles, desprezo dos irmãos judeus. Uma sensação de desprezo, uma sensação de diminuição, de inferioridade. Era um desprezo. Parece que as coisas dão certo para os outros, para mim não dá. Assim eram os galileus. Terceiro, complexo de inferioridade. Eles eram menos do que nada. Menos do que nada. Para os judeus, para os romanos, eles eram um povinho do povinho. Eles não eram nada. Senso de inferioridade. As coisas dão certo para os outros, não dá para mim. Os outros podem ter as coisas e eu não posso. É uma questão de identidade, de saber quem você é. Se você é amado ou não, se é aceito ou não. E geralmente as pessoas que lidam com esses problemas de inferioridade sempre vão procurar culpados. Ou culpa o governo, ou culpa alguém, ou culpa um pastor, ou culpa um diácono, ou culpa um tio, um professor de escola. Está sempre jogando a culpa em alguém, né? Mas às vezes evita lidar com o próprio problema de inferioridade. Pô, eu tenho que superar esse negócio aí. Quarta coisa, desorientação espiritual. Para que direção eu vou? Para quem eu oro? Lembra quando a mulher de João 4 falou assim, aonde se deve adorar? Vocês dizem que é em Jerusalém, o povo daqui diz que é no outro templo, no outro monte. Afinal de contas, onde é que a gente adora? Onde que a gente presta culto? O que a gente faz? Desorientação espiritual. O nosso povo hoje vive numa desorientação espiritual. O povo da nossa cidade vive numa desorientação espiritual. Porque tem milhares e milhares de igrejas, milhares e milhares de denominações, milhares e milhões de religiões, milhares de deuses com D minúsculo, e parece que todo mundo está falando assim, todos os caminhos levam a Deus. Não, não levam. Só um único caminho que leva a Deus, que é Jesus Cristo. É um caminho, mas o caminho é uma pessoa. O mundo vive numa desorientação espiritual. E nós fomos alcançados pela luz. A luz nos alcançou, a luz brilha dentro de nós. Nós somos servos da luz. Quem é que vai iluminar o caminho das pessoas na nossa cidade? Amém? Nós somos servos da luz. Nós fomos reorientados. Nós fomos achados pelo Senhor. E nós somos aqueles que vão apontar o caminho para as pessoas. 5. Pobreza e escravidão. Sensação de pobreza, sensação de não tenho, sensação de nunca terei, sensação de os outros conseguem trabalhar e adquirir riqueza e eu não. Sensação de miséria, de pobreza, mesmo quando tem coisa, tem um bom carro, tem uma boa casa, tem conta, tem dinheiro no banco, mas a sensação é de não tenho. Parece uma escravidão interna no coração. A sensação de pobreza.
Mesmo quando tem, sofre porque não tem. Assim eram o povo lá da Galileia, pobres e miseráveis, trabalhavam e pagavam os impostos e ficavam sem dinheiro de novo. Era assim que eles eram. E em sexto, escuridão e cegueira, falta de visão e desesperança. Esse era o quadro das pessoas na Galileia. Eles não enxergavam as coisas, estavam contaminados, o coração contaminado, a visão contaminada, a mente contaminada, o emocional contaminado. Eles não tinham identidade, não sabiam quem eram, e ficavam achando que nunca podiam crescer, nunca podiam prosperar, nunca podiam realizar as coisas. Mas eles não tinham esperança também. Porque como é que você resolve uma parada dessa? Eles não tinham esperança. Quem que vai resolver isso? Como que eu vou resolver isso? A gente está debaixo do juízo do Império Romano, está debaixo da opressão, das cadeias do Império Romano. A gente também é perseguido. Se não fomos perseguidos pelos romanos, somos perseguidos pelos judeus. A gente está debaixo numa situação que eu não sei como resolve isso. Eu não sei se eu vendo o meu carro, eu não sei se eu abro mais uma conta bancária, eu não sei se eu uso o limite do meu cartão de crédito, eu não sei se eu vou procurar mais um emprego, não sei se eu trabalho de dia e de noite para resolver as minhas questões, eu não sei se eu mudo de emprego, eu não sei se eu peço ajuda para alguém, eu não sei se eu peço uma cesta básica para a igreja, eu não sei o que eu faço. Para que direção eu vou? Eu não estou entendendo nada. Que direção eu vou? Como é que eu resolvo esse processo que está sobre mim? Como é que eu resolvo para pagar as contas que eu tenho nesse mês, que está entrando menos dinheiro do que as minhas despesas? Como é que eu resolvo uma desorientação? Desorientação. Identidade. Nosso Deus é provedor. Nós fomos resgatados. No nosso sacerdócio ele fala que nós somos reis e príncipes. E por que a gente continua nessa pindaíba? Por que a gente continua nessa sensação de pobreza e de miséria? Por que a gente continua com a sensação de eu não tenho, eu não posso, e nunca vou conseguir casar? Uma pessoa boa, decente. Então, primeiro que aparece, mesmo que seja ruim, pego. Não, gente, tranqueira não. Não aceita que eu quero tranqueira não. Sai dessa. Qualquer coisa tá bom, não. Qualquer coisa não tá bom, não. A gente não é desses, não. Nós somos filhos de Deus, identidade. Quem você é? Aí a história muda. A história muda quando Jesus chega na vida lá dos galileus. Muda o slide, por favor. A história muda. Muda o slide, por favor. A história muda quando Jesus chega. Olha, Jesus podia ter crescido lá em Jerusalém, no meio dos escribas, dos religiosos. Ele nasceu em Belém, um pouco mais ao sul de uns 8 quilômetros de Jerusalém ao sul. Ele nasceu em Belém. Mas ele cresceu, depois do tempo que passou no Egito, ele cresceu em Nazaré. Há uma profecia em Isaías também, capítulo 11, do Nazareno. O Filho de Deus, o Messias, seria chamado de um Nazareno. Nem existia Nazaré no tempo de Isaías. Não existia a cidade de Nazaré no tempo de Isaías. Ele é preciso, e dá até o nome da cidade, a raiz em hebraico, para o nome de Nazaré, a mesma cidade de rebento. A mesma raiz da ideia de rebento. A cidade de Nazaré, o nome Nazaré significa rebento, renovo. Porque Deus daria nascimento a um rebento e faria esse rebento frutificar e crescer e se transformar numa grande oliveira. Jesus é a grande oliveira, Jesus é a grande videira, Jesus é o grande Israel. E Deus faz ele nascer em Nazaré, no meio desse povo, cheio de complexo, cheio de inferioridade, cheio de rejeições, cheio de complexo de pobreza, cheio de falta de identidade, cheio de tristeza, cheio de sentimento de condenação, cheio de desesperança, cheio de confusão. É nesse lugar que Jesus cresce e aparece. A luz vai brilhar nas trevas. Aí quando Jesus chega, muda tudo. E ele começa
Aí eu volto para a profecia de Isaías capítulo 9. A primeira coisa que acontece quando Jesus chega, entra luz e esperança para os cansados e rejeitados. Luz e esperança para os cansados e rejeitados. Olha o que diz o verso 2 de Isaías 9. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Quando Jesus entra na nossa vida, Ele vai nos abençoar, Ele vai tirar os cansaços da nossa alma, Ele vai resolvendo, não definitivamente, bem que eu queria que fosse definitivamente, num piscar de olhos e tal, resolvendo todos os nossos problemas de rejeição, mas é lento. A maioria das curas que Ele promove na nossa vida é processual. A gente anda com Jesus, Ele vai curando, mas a cura já chegou e a gente já está andando no caminho da cura. Porque Jesus chegou, Ele vai me curar de todo tipo de cansaço da alma, de cansaço do coração, de cansaço da minha própria identidade, de um cansaço mental, um cansaço ontológico, um cansaço que me faz ficar exausto de todas as coisas. Mas não é um cansaço porque eu estou cansado, porque carreguei pedra, não sei o que, não. É um cansaço de espírito que acontece porque eu estou distanciado da minha identidade, distanciado do meu papel, distanciado da presença do trono. Jesus chega, Ele começa a resolver essas coisas. Ele invade as trevas da nossa vida, as trevas do nosso coração. Ele começa a jogar luz, mas tem que andar com Ele. A segunda coisa é, quando Jesus chega também a alegria e o contentamento. Isso é um milagre. Isaías profetizou, de fato era uma verdade, porque os discípulos de Jesus na Galileia, eles não mudaram de lugar, eles continuaram galileus, mas passou a ser um povo em que a alegria tomou eles. Eles não apenas ficaram alegres, não, a alegria entrou neles. É diferente, é muito mais do que uma sensação, é muito mais do que um estado emocional. A alegria tomou eles, porque a mentalidade, a espiritualidade deles foi tomada pelas verdades de Deus, pela luz de Deus, pela identidade de Jesus Cristo. Alegria e contentamento, que não depende das coisas naturais, não depende de quanta roupa eu tenho, quanto dinheiro eu tenho, depende de eu saber quem sou em Cristo Jesus, dele ter me alcançado, dele estar curando as minhas feridas, curando as minhas inferioridades, curando a minha alma. A alegria vai tomando conta da gente, porque sai a tristeza, entra a alegria. Sai a rejeição, entra a aceitação. Sai o espírito de pobreza e de miséria e entra gratidão no meu coração. A gratidão vai tomando lugar das reclamações, das murmurações. É gratidão, porque a salvação é preciosa demais. A presença de Deus é preciosa demais. A possibilidade de atravessar todas as regiões celestes e bater no trono de Deus com a minha fé, com a minha oração, com o meu pensamento, com o meu louvor, tudo isso é precioso demais. Alegria e contentamento, veja o verso 3, tens multiplicado este povo, a alegria lhes aumentaste, alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa e como exultam quando repartem um despojo. Ele ainda dá 2 exemplos maravilhosos aqui. O 3, bênção com bons resultados em suas semeaduras. Aí a ênfase está, é o mesmo verso 3, mas a alegria deles é tão grande. Andando com Jesus, nós temos essa alegria, que é comparada àquele que coloca a semente no campo, espalha todas as sementes, espera até o tempo certo, e quando chega o tempo certo, ele vai lá e ceifa, e ele ceifa grande quantidade de frutos, multiplicação de sementes. E aquele que fez esse investimento no campo, quando recolhe de forma multiplicada tudo aquilo que semeou, o seu coração se enche de alegria, porque ele viu multiplicado o trabalho o esforço das suas mãos, o seu trabalho, resultado de investimento. E Deus aumenta a alegria, como quem vê o grande resultado de todo o seu investimento. E também em quarto lugar, vitória nas suas batalhas.
Aí a última parte também do verso 3. A alegria é comparada àquele que reparte os despojos. Despojos são despojos de guerra. Quando se vence uma guerra, todos os recursos, toda a riqueza do exército conquistado passa para aquele que foi vitorioso na guerra. Isso é um despojo de guerra. E isso também fala de vencer as nossas batalhas. As batalhas que a gente tem dia a dia para poder vender uma casa. As batalhas que a gente tem dia a dia para poder consertar um carro bem feito. Ninguém sabe o defeito, você vai lá, o Espírito Santo orienta e diz para você o que tem que acontecer. As batalhas que nós temos para poder atender os nossos clientes corretamente, as batalhas que nós temos para educar os nossos filhos decentemente, as batalhas que nós temos para poder abençoar as pessoas da nossa célula, as batalhas que todos nós temos para poder realizar um bom trabalho, para cuidar bem da nossa família, para cuidar bem do nosso casamento, as batalhas que nós todos temos. Quando o Senhor chega, quando Jesus chega, a gente vai para as batalhas na certeza de que já somos mais do que vitoriosos. A gente começa o jogo sabendo o final. A gente começa, desculpa a redundância, começa no começo sabendo como vai ser o fim do fim, né? Então, a gente sabe o que vai acontecer, porque Jesus está conosco. E a alegria invade o nosso coração. Eu estou no começo de uma nova batalha, mas eu já estou alegre, porque eu sei o fim desse negócio. Amém, gente? Em quinto lugar, quebra quando Jesus chega. Quebra dos jugos de opressão e das maldições. Não importa se o mundo inteiro falou mal de você, se sua família falou mal de você, se há uma... Você acredita que nós temos amado a sua vida? Fala comigo, por favor. Você acredita que nós temos amado a sua vida? Você acredita que nós temos amado essa cidade de Cornélio Procópio, mesmo não tendo nascido aqui? Isso é importante, porque isso é uma verdade. A gente vota aqui. Sou cidadão procopense, né? Você acredita que nós temos amado você? E Deus tem feito isso, e sem muito esforço, a gente tem amado cada um de vocês, e amado essa terra, e amado essa cidade, porque foi aqui que Deus nos colocou, e colocou cada um de vocês, mesmo quem não nasceu aqui como eu, e a minha casa. Nós amamos vocês, mas eu já ouvi que o norte pioneiro é chamado da Rota da Fome. Do Tibagi para cá, tem muita cidade pequena, muita cidade que sofre. Parece que a renda das pessoas fica na mão de muita pouca gente. E essa rota aqui, de Tibagi para lá, o estado do Paraná é grande e próspero, as cidades são lindas e não sei o quê. Do Tibagi para cá, é a Rota da Fome. Pelo amor de Deus, vamos mudar esse negócio? Amém, gente? Amém. Vamos mudar esse negócio? Peraí, a Rota da Fome. E já ouvi também aqui em Cornélio Procópio, que as pessoas vêm do Brasil para estudar nas escolas estaduais, federais, aqui nas universidades que tem aqui na cidade, mas o que quer acabar o curso depois mudar daqui, porque não quer ficar aqui. E muitos jovens dos que nasceram aqui, querem estudar fora, porque também não quer ficar aqui. Por quê? O que falaram dessa cidade que o povo acreditou? O que de mal falaram dessa nossa terra? E que algumas gerações acreditaram? Que aqui é ruim, que aqui é difícil ser pastor. Eu já ouvi, e ouço até hoje, muitas vezes nas reuniões de pastor, falar assim que não vai pastorear naquela cidade não, porque aquela cidade é cemitério de pastor. Quem já ouviu isso? Eu ouvi isso. Não vai pastorear em Cornélio, porque lá é cemitério de pastor. Lá tudo é difícil. É difícil para os mole, mas nós não somos mole. Dá um amém assim mais. Amém. Você me ajuda, né? Você não, né? Pô, nós não somos mole, cara. Para. Existe uma maldição sobre tudo isso? Existem demônios para travar as coisas para não dar certo? Existe sim, mas nós somos o povo da luz. Nós somos o povo remido do Senhor. Nós somos o exército de Deus. Nós somos sacerdotes dessa geração e nessa terra.
Essas maldições serão quebradas. Amém. No nome do Senhor Jesus. Amém. Dá um amém mais forte para isso. Amém. Obrigado. Vai ser quebrado, porque Jesus chegou. Amém. Jesus está aqui. Nós estamos aqui. Eu não vou ficar debaixo desse jugo nojento de maldição que não pode, que não cresce. Vamos fazer sim, pode sim, vamos crescer sim, vamos alcançar sim, vamos superar sim. Ei, que história é essa? Para com esse blá blá blá, meu filho. Sai para lá, eu te repreendo em nome de Jesus. Parece Jesus falando com Pedro. Eu te repreendo em nome de Jesus. Se você não quiser crescer, você vai ter que mudar de cidade, porque isso aqui vai crescer. É por isso que nós estamos construindo uma rede de oração. Amém, Mécio? Desculpa. Aí, por isso que nós estamos construindo uma rede de oração de Cornélio a Jacarezinho. Mencionei isso ontem na marcha. Quem estava lá ouviu. Uma rede de oração. Os pastores de todo o Norte Pioneiro, juntos, intercedendo por todo o Norte Pioneiro. Se tinha maldição sobre esse lugar, vai ter que quebrar no nome do Senhor Jesus Cristo. Porque os discípulos de Jesus crescerão, a igreja vai crescer, o povo vai crescer, as famílias vão crescer, o emprego vai crescer, empreendedores vão surgir aos montes nessa região toda. E esse pensamento um salário mínimo está bom, não está bom nada. A gente vai arrebentar, a gente vai para cima, porque Jesus está. Essa palavra não é uma palavra motivacional, pelo amor de Deus, é palavra de Deus. Jesus chegou no povo da Galileia e revirou tudo aquele negócio lá. Ele foi conhecido como Galileu. Mudou a história. Quando Jesus chega, muda a história. Em sexto lugar, um rei. Quando Jesus chega, um rei e um governo maravilhoso e sábio. Chega também um rei e um governo maravilhosos e sábios, né? Maravilhoso e sábio, o rei. Verso 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Um menino nos nasceu. Esse texto aqui era atribuído ao rei da nação. Depois do cativeiro, diminuíram os reis, não tinham mais reis em Israel, passou-se a entender essa profecia, aplicando ela diretamente ao Messias. Mas antes era atribuída a um filho de rei, a um príncipe. Tem príncipe aqui? Amém. Tem princesa aqui? Amém. Porque um menino nos nasceu, Jesus nasceu em nosso coração, um filho se nos deu. Filho, eu sei quem eu sou, eu tenho uma identidade, eu tenho uma família, e eu tenho uma herança. Eu tenho uma herança do céu, a herança da eternidade, porque eu sou um Paulo Moral de Cristo. Amém? Paulo Moral de Cristo. Tá certo? Você sabe, né? Essa palavra, tá? Fala o seu nome aí, fala o seu nome inteiro de Cristo. Paulo Moral de Cristo. Fala de novo, direitinho, vai lá. Nós somos de Cristo, nós temos família, nós temos identidade, eu tenho uma linhagem. Nós temos uma linhagem. Eu tenho uma herança garantida no céu e na eternidade. E esse rei, porque o menino nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Em sétimo lugar, quando Jesus chega, um rei e um governo forte e indestrutível. Forte e indestrutível. O reino de Deus é a única coisa que prevalece nessa terra. Tudo vai cair. O profeta Ageu disse que tudo que pode ser abalado será abalado. A única coisa nessa existência que não pode ser abalado é o reino de Deus. E nós somos súditos desse reino. Os nossos olhos não estão fitos no nosso salário no final do mês. A gente precisa.
A gente precisa, mas os nossos olhos não estão fitos ali. Os nossos olhos não estão mirando os propósitos da nossa vida em comprar uma casa. Nós precisamos de uma casa. Se você puder comprar uma, duas, três, meia dúzia, uma dúzia, aluga e vai fazer negócio com isso. Mas os nossos olhos não estão fitos ali. Não é isso. Não é nisso que depositamos a nossa esperança. A nossa esperança está na eternidade. A prosperidade não é o fim, é um meio. Qual é o fim? O fim é o reino de Deus implantado em todas as vidas. O fim é o reino de Deus implantado nas famílias. O fim é o reino de Deus implantado na cidade. Esse é o fim. E Deus usa aquilo que Ele mesmo me dá para investir no fim, nesse grande propósito de implantar o reino de Deus na nossa cidade. Amém, gente? A prosperidade não pode ser um fim. Se eu estou vivendo a minha vida, clamando a Deus, pedindo bênção de Deus, para ganhar muito dinheiro, ficar bem, ter muito conforto, ter muito patrimônio, para depois entregar para meus filhos, isso é muito miserável. Senhor, me dá riqueza, libera os céus aí, manda muita grana, manda dinheiro, porque eu quero depois perguntar ao Senhor, o que o Senhor quer que eu faça com essa riqueza toda? Eu conheço, tem um homem, que provavelmente virá pregar no segundo semestre aqui na nossa igreja. Bom, eu não vou falar muito dele, porque eu quero que ele mesmo fale dele. É um homem que está no ramo do aço. Ele foi presidente de Portas Abertas durante alguns anos. E ele diz assim: eu ganho tanto dinheiro, tanto dinheiro, tanto dinheiro. O dinheiro vem atrás de mim. O dinheiro é que me persegue. Os projetos, os negócios, tudo, eu fecho negócio todos os dias, e é tanto dinheiro que entra, que eu só posso entender que é Deus que faz isso acontecer. E não pensa que ele é rico de alguns milhares de reais, ou de alguns milhões de reais. Ele é um bilionário. Sabe o que é isso? Eu não sei, não faço a menor ideia. Ele é um bilionário. Sabe o que ele faz? Ele sai para viajar, para atender a igreja perseguida. Ele vai para o Irã, ele vai para a Coreia do Norte. Tem um currículo de milagres que é impressionante. E ele usa da riqueza que Deus dá para ele, para abençoar as pessoas e investir nas igrejas perseguidas em todas as nações. Deus dá dinheiro para ele, para uma finalidade: socorrer a igreja perseguida no Irã, no Iraque, no Uzbequistão, no Paquistão, no Camboja, na Coreia do Norte principalmente, em todos os países onde tem perseguição, na África. Ele viaja boa parte do ano, dando suporte para pessoas assim. A prosperidade não é o fim, é um meio para se fazer algo para Deus. Amém, gente? Quando Jesus chega, até isso acontece. 7. Um rei e um governo forte e indestrutível. 8. Um rei e um governo marcado por paternidade santa, justa e amorosa. Paternidade santa, justa e amorosa. O povo da Judéia, da Galiléia, não tinha nada disso, mas quando Jesus chega, vira lá, gente. Verso 6. Porque um menino nos nasceu, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Em número 9, quando Jesus chega a paz, a esperança em nosso espírito, antecipando a glória e o reinado de Jesus sobre toda a terra. Amém, gente? As coisas são perfeitas quando Jesus entra na nossa vida? Não, não são perfeitas. Nós estamos no caminho perfeito, mas a gente vai trabalhando, lutando, mais do que qualquer pessoa normal. Mais do que qualquer pessoa normal. A gente trabalha e luta, porque nós estamos na contramão do mundo. A gente vive uma contracultura cristã nessa terra, porque o mundo jaz no maligno, mas nós somos cidadãos do reino dos céus. Então a gente vai na contramão mesmo. A gente nada contra a maré, mas o rio de Deus passa na gente, leva a gente para frente onde a gente precisa ir. Porque é assim nessa terra. As coisas, tudo vai ficar mais fácil se eu entregar medo para Jesus? Não, não vai ficar mais difícil ainda. Vai ficar mais difícil mesmo, é assim que funciona. Mas o reino de Deus não é para mole, não é para mole, é para gente macho,
ir para a marcha mesmo, que aguenta a pancada, que vai, que segue, mas que proclama o reino de Deus, que sabe que o nosso Deus é forte, que o nosso Deus nos dá a vitória, que a gente pode seguir em fé, que Ele nos dá identidade. Eu não vou ficar preso às algemas das maldições, às algemas das inferioridades, não vou ficar, porque Jesus me dá identidade. Amém, gente? É isso que acontece, por isso essa profecia. Vamos lá, vamos finalizar. As 9 coisas que acontecem quando Jesus chega. Primeira, luz e esperança para os cansados e rejeitados. 2, alegria e contentamento. 3, bênçãos com bons resultados em suas semeaduras. 4, vitórias em suas batalhas. 5, quebra dos jugos de opressão e das maldições. 6, um rei e um governo maravilhoso e sábio. 7, um rei e um governo forte e indestrutível. 8, um rei e um governo marcado por paternidade santa, justa e amorosa. 9, chega a paz e a esperança em nosso espírito, antecipando a glória e o reinado de Jesus sobre toda a terra. Amém? Amém, queridos? Você sabe qual é a diferença entre um estado e outro? A diferença entre as 6 condições dos galileus: falta de identidade, desprezo, complexo de inferioridade, desorientação espiritual, pobreza, escravidão, escuridão e cegueira. Sabe o que separa uma condição da outra? É uma palavrinha que Jesus usa no verso 17, que diz: daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Arrependimento de pecados. Eu me arrependo de me sentir como não deveria me sentir. Eu me arrependo dos meus próprios pecados, e eu confesso esses meus pecados, e até confesso os pecados dos meus pais, confesso os pecados dos meus avós, confesso os pecados daqueles que vieram antes de nós. Eu confesso como pecado as palavras contrárias a Cornélio Procópio, que foram liberadas pelos antepassados. Eu confesso como pecado palavras que eu ouvi, de que eu não vou dar certo na vida, de que eu não vou ter nada. Eu confesso como pecado e me arrependo por mim e pelos outros, pelas palavras de inferioridade, dizendo que eu não era nada, que eu não ia dar em nada, que eu não ia conseguir prosperar, nem ia poder crescer. Eu confesso tudo isso como pecado e me arrependo por mim e pelas pessoas que disseram tais coisas. Eu me arrependo de todos esses pecados, porque eu quero vivenciar o reino de Deus plenamente. No nome do Senhor Jesus. Por isso Romanos capítulo 6, verso 12 fala do pecado como um governo nos nossos corações. Arrependimento significa troca de governo. O governo da opressão, promovido pelo pecado, e o governo de Jesus. Como é que eu saio do governo do pecado e me sujeito ao governo de Cristo e ao seu reino? Passa por uma porta chamada arrependimento. Arrependimento de pecados. Me arrependo de ter usado a minha própria boca para confirmar: sim, eu sou burro mesmo, sim, eu não vou dar em nada, sim, eu não posso, nunca poderei, nunca vou poder comprar esse carro, nunca vou poder comprar essa roupa, nunca vou poder comprar essa casa, nunca vou poder viajar para a Disneylândia, nunca vou poder... Nunca vou poder fazer uma coisa ou outra. Senhor, eu confesso como pecado, porque com a minha língua eu acabei confirmando tais coisas, e eu quebro isso agora no nome do Senhor Jesus Cristo. No nome do Senhor Jesus Cristo. Se você crê nessa palavra, virá um tempo novo sobre nós. Virá um tempo novo sobre você. Porque nós estamos profetizando isso sobre Cornélio Procópio. E você é dessa cidade. Então essas bênçãos recairão sobre você. Quanto mais profetas declarando as bênçãos do Senhor e declarando o reino e o governo do Senhor Jesus Cristo sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias, sobre a nossa cidade, sobre o nosso governo, quanto mais profeta de Deus declarando essas coisas, mais os céus vão enfraquecendo, os poderes da maldade, nos céus vão enfraquecendo, e as pessoas se abrirão para se arrepender dos seus pecados e entregar suas vidas a Jesus. Fica de pé, vamos orar.